esperando. Vamos lá. Vera, você pode iniciar, por favor? Sim. Delicadeza. Vamos iniciar nós. Leitura 11:3, fevereiro 14 de 1912. Jesus diz que em sua vontade todas as coisas têm o mesmo valor e fala de sua vontade. Continuando meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio e eu disse-lhe: Diz-me, ó Jesus, como é que depois de ter disposto a alma a sofrer, e de que ela, conhecendo o bem que há no sofrer, ama o sofrer e sofre quase com paixão, e enquanto crê que seu patrimônio é o sofrer, no mais belo você lhe tira este tesouro? Vamos dar E, uma paradinha, Vera, sim, nesse parágrafo para que a gente se aprofunde nele, né? Jesus, ele está educando Luísa para que ela entenda o valor do sofrimento, né? O valor do sofrimento. E isso também ele vai ensinando a nós, pouco a pouco. Ele vai ensinando isso também a nós. E a parte bem interessante é que ela fala, né? Ela fala para Jesus: quando eu já sofro compaixão, né? Então ela já estava educada, né? Já estava resignada a esse passo. E aí a gente pegando isso para nós, né? Então, se nós formos pegar para a nossa vida, e foi uma coisa que Jesus falou ontem no grupo que nós estávamos ontem, que seja no sofrimento, ou seja em qualquer situação, não passa nada. Ou seja, a gente não muda de estado de ânimo. Jesus, ele não tem estado de ânimo. Quem tem estado de ânimo são as criaturas. Os seres humanos, nós, seres humanos, é que uma hora nós estamos felizes, outra hora nós estamos assim, outra hora nós estamos, né, de outra maneira. Mas Jesus, ele não teve esse estado de ânimo, ele não teve essa variação, ele não tem, na verdade, essa variação. E nós, quando nos fundimos nele, também não temos essa variação. Quando a gente tem essa variação, é porque há algo nosso. E aí, muitas vezes a gente fica assim, mas não é Jesus repetindo a sua vida? Que a gente faz muito essa questão, né? Não é Jesus repetindo a sua vida, por exemplo, se eu estou com sentimento de choro, por exemplo, eu estou emotiva. Hoje eu amanheci emotiva, é o temperamento melancólico, vamos dizer assim, que nós assumimos. Gente, a gente diz que nós temos temperamento, eu não tenho nada, eu tenho Jesus. Então, nós hoje, através dos psicólogos, da psicologia, nós hoje damos um nome para tudo, né? E aí nós dizemos assim, Jesus está emotivo hoje, né? Jesus está emotivo hoje. Agora, eis a questão, será que é Jesus que está emotivo hoje por algo que a gente passou, por algo que alguém nos fez passar, porque tem coisas que alguém faz a gente passar e a gente fica emotiva, certo? Uma humilhação, por exemplo. Alguém me humilha, aquilo dói e eu vou ficar emotiva. Então, se eu fico assim, é porque não é Jesus em mim, sou eu. Eu. A pessoa me falou algo, sei lá, falou do meu cabelo, do meu jeito, de alguma coisa, e eu senti e eu fiquei emotiva. Eu chorei. Agora, há uma diferença quando a gente sente
Isso, essa emoção, né? Nós ficamos emotivas quando nós vemos, por exemplo, um tsunami que mata muitas pessoas. Vocês entendem o que é que eu estou querendo dizer? A diferença de uma coisa para outra? Uma coisa que Jesus leva a gente a ver. Vocês entendem? Jesus, ele leva a gente, sei lá, a gente vai passando pela rua e a gente vê uma situação e aí a gente fica emotiva, a gente chora. Aí é Jesus repetindo a vida dele através de nós, porque não foi algo nosso, não foi algo que fizeram a nós, mas a gente toma isso devido ao sofrimento que Jesus está sofrendo na criatura. Por exemplo, numa situação de guerra, numa situação de perda de alguém, que às vezes Jesus leva a gente a ver. Então, existe uma diferença muito grande nessa questão da vida de Jesus, né? Que a gente muitas vezes tem essa dificuldade, muitas vezes as pessoas perguntam: ah, como que eu sei se sou eu? Como que eu sei se é Jesus? Se é algo que acontece a minha pessoa, seja dado pela criatura, seja dado por quem seja, e eu sinto essa dor, de algo que alguém fez, de algo que alguém falou, de algo que alguém pensou, e isso me doeu, isso não é Jesus, isso é o meu humano, isso é a minha humanidade. Né? Então tem uma diferença muito grande disso, e Jesus vai explicando para a Luísa justamente esse ponto, para que ela tenha essa percepção daquilo que ela vai passar como ele pelas criaturas. Jesus, ele não passou nada por ele passou pelas criaturas. Então, Luísa tinha que passar pelas criaturas e nós também. Agora, nós pomos esse movimento, o mesmo movimento que Luísa pôs, que Jesus pôs, que Nossa Senhora pôs, nós colocamos esse movimento, né, e interatuamos com Jesus, dando essa correspondência pelas criaturas. Então, há uma diferença, que é só um pontinho de referência para que vocês saibam discernir, né? Quando é que eu estou emotiva, eu humanamente falando, ou quando é que Jesus está permitindo isso a mim? Ele está compartilhando comigo, ele está dividindo comigo. Então, há uma diferença muito grande nesse ponto. Pode continuar, Vera, por favor. Vera, onde está você? Abre seu microfone. E Jesus, minha filha, meu amor é grande, meu regime é insuperável, meus ensinamentos são sublimes, minhas instruções são divinas, criadoras e ilimitáveis. Então, para fazer que todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, sofrer ou gozar, naturais ou espirituais, adquiram uma só cor e tenham um só valor. Permito que, quando a alma se treinou a sofrer e chega a amá-lo, eu lhe faço passar o sofrer como propriedade na vontade. Assim que Sofrer, sofrer com propriedade. Olha que ponto interessante. O que nós entendemos com sofrer por propriedade? Com propriedade. O que você entende, Bela, do que é o sofrer com propriedade? comigo? É, Ah, o que é tá. que Sofrer, sofrer sofrer, com propriedade? sofrer com propriedade em mim é Sim. estar toda fundida no sofrimento em Jesus. Uhum. E Sofrer estar com, sofrer com propriedade é nada mais, nada menos, quando tudo que
passamos não nos afeta. Sim. Não nos afeta. A gente não muda de estado de ânimo. Sim. Porque se você vê o parágrafo antes de sofrer com propriedade, ele fala: o sofrer e o gozar têm o mesmo valor. Por isso Sim. que a alma que vive na divina vontade, a vida dela já é um constante giro. Já é um constante giro. Já é uma constante oração. E aí volta aquele ponto que eu acabei de falar. Se algum sofrimento que eu vivo me dói a mim, e eu mudo de temperamento, eu tenho uma reação, né? Porque eu sofrer com propriedade é justamente você, por exemplo, você toma café amargo, certo? Você toma todos os dias café amargo. Mas se um dia você tomar um café doce, não vai ter diferença. Não vai ter variação. Não vai perder o sabor. E é isso que Jesus está explicando. Que tudo para nós, seja no sofrer, seja no gozar, tem o mesmo valor. Agora, sabe, eu estava lendo essa leitura, meditando essa leitura, e uma coisa me chamou muita atenção. Por que Jesus ele começou o trabalho na Luísa primeiro pelo sofrer? Vocês já pararam para pensar? Sim. Ele começou primeiro pelo sofrer, não foi? Sim. Primeiro pelo sofrimento. Por quê? Porque a coisa mais difícil para nós, seres humanos, é ter um ato voluntário, porque tudo na divina vontade é voluntário, ter um ato voluntário de aceitar o sofrimento. Porque Jesus ele aceitou o sofrimento desde o ventre de Maria. Mas teve um ponto que muitas vezes a gente escapa do nosso entendimento. Que a primeira crucificação de Jesus foi no ventre de Maria. Ele já sofria lá dentro. Só que tudo foi voluntário. Foi voluntário. Então, por quê? Porque tinha um fim maior. Então, a partir do momento que eu entendo que esse sofrimento que eu estou vivendo vai fazer com que o reino se estenda e não a mim, somente a mim, porque a alma que vive na divina vontade, ela vive universalmente, então ela não vive mais só, né? Na santidade humana, muitas vezes a gente pega o sofrimento para si, para aquela situação. Ah, eu estou sofrendo, eu vou pedir para o santo para interceder por mim, né? Para ele interceder por mim. Para ele tirar o sofrimento. Na verdade, é para ele tirar o sofrimento. A gente pede a intercessão dos santos, pede a Jesus, faz orações para que Jesus nos tire o sofrimento. Agora, quando eu entendo, quando eu conheço o conhecimento da divina vontade, eu entendo que o sofrer e que o gozar, ele tem o mesmo valor, e que a minha atenção não tem que estar nisso, né? A minha atenção não tem que estar no que eu estou sentindo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Naquilo que o sentimento está me causando, seja de alegria, seja de tristeza, mas ter o foco de um fim único, que é a extensão do reino. Então, Jesus, ele começa na Luísa, e é interessante, porque ele faz com a Luísa o mesmo que ele fez com ele. Só que a Luísa já adulta, vocês entendem o que eu estou dizendo? Se a gente pega os 9 excessos de amor e nós vamos lê-lo, Jesus ele fala para a Luísa que ela tem que entrar ali. Não sei se vocês se lembram, entendeu? Então ela tem que viver aquilo ali. E o sofrer com propriedade é quando eu já não me importo, para mim tanto faz. Passe o que passe, o que pensem, o que falem, as lágrimas que eu derramo, ou sei lá o que, ou sei lá, ficar sem casa, acontecer qualquer tipo de coisa,
eu já tenho o sofrimento como propriedade. Porque dentro da minha alma, do paraíso, que sou eu tenho a criação, tenho a redenção e tenho a santificação. Então, eu uso o sofrimento de Jesus, como a Vera bem colocou, né? Eu uso o sofrimento de Jesus, eu possuo o sofrimento de Jesus, para que esse sofrimento, que agora é chegado a mim, se torne divino. Porque não é a gente sofrer de qualquer jeito, não. Aí é resignação, tipo assim, não, eu aceito sofrer, tá bom, eu aceito, beleza. Eu aceito, mas se nesse aceito meu tem a palavra eu aceito, mas não tem o ato voluntário, acaba sendo sem valor. Ou então com a metade do efeito. Vocês entendem? Com a metade do efeito. Por quê? Porque por primeiro tem que ter o valor, tem que ter a propriedade. Eu tenho que vivê-lo com propriedade. E essa propriedade do sofrimento já está dentro de nós. Porque essa propriedade já veio do próprio Jesus. Então, como o Vera disse, quando eu me fundo, aquilo que me aconteça, seja doce ou seja amargo, aquilo não vai chamar minha atenção. Eu não vou colocar os olhos no fio. Eu não vou, por exemplo, ficar magoada quando uma pessoa falou comigo, por exemplo. Porque não foi a mim, é a Jesus. Quem está sofrendo é Jesus. Né? Então, ele começa com Luísa do mesmo jeito que ele começou com ele, com a vida dele. E agora ele começa com a gente também. Só que de uma maneira diferente. Por quê? Porque esses atos eles já foram feitos. Eles já foram feitos pelo próprio Jesus. Eles já foram feitos pela Luísa. Então, é somente a questão de assumir, de viver com propriedade. Viver com propriedade, viver isso como vida, como ato divino, seja numa situação boa, seja numa situação ruim. Aí vem aquele ponto. Se eu vivo o sofrimento com propriedade, se eu já entendi o sofrimento, que o sofrimento tem que ser vivido com propriedade, por que eu tenho que buscar as notícias? Por que eu tenho que buscar o que está acontecendo lá na outra parte do mundo? Por que eu tenho que saber? Por que a gente não deixa que o próprio Jesus comunique a nossa alma? Porque se nós estamos fundidas nele, ele vai comunicar a nossa alma aquilo que ele precisa para aquele momento. E aí a gente vai buscar as notícias e aí a gente sai do estado de paz e a gente começa a sofrer e colocar atenção no sofrimento. Vocês entendem o que eu estou dizendo? No sofrimento. Pergunta, velho. Não, não é assim, é só uma colocação. Quando ele está nos falando, o negócio você falou aí na propriedade, então quando nós chegamos a essa propriedade do sofrimento, aí Jesus já está se fazendo a graça da aceitação da alma para a alegria do estar sofrendo. Como ele fala, ela mesmo fala para Jesus mesmo fala para nós, né? E a gente também tem essa proporção. Quando a gente está naquela propriedade do sofrimento, Jesus já vai quitando aquele sofrer para que nós gozamos na alegria de se colocar no sofrimento, né? Então, essa... E aí acaba também repetindo essa vida de Jesus, porque se vocês olharem, se nós lemos a volta, Jesus ele não mostra semblante de tristeza quando ele vai para a cruz. Entendeu? Quando ele passa por todo o processo,
Ele não tem semblante de tristeza. Ele não tem. A expressão que ele expressa é por nós ali, naquele momento ali. É por cada um de nós. Então, a gente deve, como diz Jesus, ele fala, que a gente deve se colocar, né? Se colocar ali, naquela cruz, não estava Jesus, estava eu. Estava eu. Estava toda a família humana. E muitas vezes a gente olha para Jesus e a gente fica com aquele ar, né, de melancolia, de piedade, né? De dizer, coitadinho de Jesus, olha o que fizeram. Não, ele viveu tudo isso para que a gente agora vivesse por ele. Agora ele já não quer estar lá, como ele fala para a Luísa, né? Filha, que bom que você está aqui comigo. Que bom que você está aqui. Então, qualquer tipo de sofrimento. E nessa leitura, ele fala, sejam coisas grandes ou pequenas, né? Coisas grandes ou pequenas, que tem isso também. Tem esse ponto também. Seja um sofrimento grande ou um sofrimento pequeno. Porque tudo tem o mesmo valor. E se a gente for mais fundo, for meditar mais fundo nessa leitura, e a gente for comparar o nosso caminho, o tempo que nós temos de caminho de conhecimento da divina vontade, quantas coisas não passaram pelo caminho e esse sofrimento também teve que ser refeito porque nós perdemos muito dos sofrimentos que Jesus permitiu a nós quando nós não conhecemos a divina vontade, né? Então, fundidos nele, a gente refaz e diviniza tudo isso e tudo tem o mesmo valor. Então, a gente já não põe mais atenção nisso. A gente já não se preocupa se o marido morre, se perde um filho. Isso não quer dizer que a gente não sinta a dor, mas simplesmente é a nossa atenção que já não está mais naquilo que eu sinto, mas naquilo que a criatura, que também é Jesus, está sentindo. Né? Então, isso é bem interessante. Continue, Vera, por favor. Assim que cada vez que eu lhe mande o sofrer, tendo a propriedade, a disposição na vontade, se encontrará sempre disposta a sofrer e a amar o sofrimento. Três, Assim que eu três palavrinhas mágicas: propriedade, disposição e vontade. Aí a gente volta lá para aquela leitura que o Paris fez com a gente uns dias atrás. A gente fica, eu dou minha vontade e basta. Se a gente der a nossa vontade e não tiver disposição, não adianta nada. Para passar por esse processo, para passar por esse processo de abandono, esse processo de nos esvaziarmos de todo o nosso sentimento, porque nós temos, entendeu? Nós temos. E vamos caminhando, caminhando, e Jesus vai tirando. É pouco a pouco, ele vai tirando. Mas nós temos que viver o sofrimento com propriedade, ter a disposição de vivê-lo, tudo na divina vontade, e a vontade de viver. Então, a minha vontade deve estar em conformidade com a vontade divina. Então, se a vontade divina ela me permite algo, ela me permite qualquer tipo de sofrimento, mas eu não me disponho a vivê-lo na divina vontade, para dar vida à divina vontade, e ponho atenção a mim mesma, então acaba sendo o mesmo, acaba não tendo o valor, né? Ou seja, são graças desperdiçadas. Continue, Vera. Vera. assim, oi, assim que eu olho,
Assim que eu olho as coisas na vontade, e então é para a alma como se sempre sofresse, apesar de que não sofra, e a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer, e o rezar, o obrar, o comer, o dormir, em suma, tudo, porque o todo está em si, as coisas são de minha vontade. Isso. Aí fechamos com chave de ouro. Propriedade, vontade, propriedade, disposição e vontade. Entende? Essa leitura ela é bem clara. Ela tem o sofrimento, o gozar, o orar, seja qualquer coisa que nós fazemos escondido em Jesus, um ato grande ou um ato pequeno, ele tem o mesmo valor. Mas a vontade minha tem que estar unida à vontade de Jesus. Aí nós voltamos para outro tema que depois vocês vão ver, sobre a questão da unidade suprema. Mas isso é muito importante a gente entender. A gente ruminar essa leitura. Porque ele fala, se tudo nós vivemos com vontade, na vontade dele. Na vontade dele. Então, se ele coloca ali, não importa o que a gente vai passar ou sentir, ele permitiu. E isso também já são ajudas que ele dá para que nós possamos nos abandonar nele. Se vocês pegarem o volume 11 e o volume 12, vocês vão ver que eles são um itinerário do volume 1, são um complemento do volume 1. Por isso que a gente faz o câmbio das leituras. A gente medita o volume 1 e medita uma leitura do volume 11. Justamente por isso. Meditamos o volume 11. Por quê? Porque o volume 1, ele é justamente esse processo. E o volume 11 já é justamente o livro do câmbio. Então, a gente precisa também se ater a cada palavra que ele está falando, porque vontade, né? Vontade, ele fala bem alto, bem claro. A vontade, porque se nós temos a vontade e não temos a disposição, uma coisa ela tem que estar interligada com a outra. E isso já é uma preparação para que a gente se esvazie de nós mesmos. Para que a gente se torne, nós falamos de pensamentos, imaginações, no volume 1, né? Nós falamos muito disso. E Jesus, ele fala, se vocês não tirarem isso que rodeia vocês, então eu não posso entrar verdadeiramente na alma para fazer com que vocês se apaixonem. A mesma coisa é quando a gente põe os olhos no sofrimento, naquilo que a gente está passando. Ai, que meu esposo se foi contra a mulher e agora eu estou morrendo. Vocês entendem? Agora eu estou morrendo. Ao invés de eu viver isso, na divina vontade para que isso seja convertido em graça, em luz, em conversão, em santificação para toda a família humana, eu estou olhando para mim, para aquilo que doeu em mim. E aí é onde tudo tem que ter o mesmo valor. Ou seja, nós não devemos prestar atenção àquilo que nos acontece. Passe o que passe, aconteça o que aconteça. Porque o nosso único objetivo hoje é somente viver a divina vontade. Dar vida a Jesus. Dar essa correspondência a Jesus. Se ele nos permite um sofrimento, fiat. Vamos viver com propriedade, fazê-lo nosso, porque é nosso, porque Jesus está em nós. E disso gera vida para toda a família humana. Gera vida, conversão. É muito maior do que a gente passar horas e horas, sei lá, fazendo jejum, por exemplo. Então é muito mais profundo quando a gente consegue entender, mergulhar nessa profundidade. E entender que é isso que ele está fazendo com a Luísa. Ele diz, minha filha, então você
E tanto é que Luísa, ela começa a passar o sofrimento com alegria, como Vera acabou de dizer. Quando a gente entende isso, o sofrimento não dói. Porque o que dói é o apego. O que dói é o apego. Então, sei lá, se eu perco a minha casa e eu sou apegada, isso vai doer. Isso vai doer e eu vou ficar presa naquele sentimento, porque é o apego. Agora, se eu entendo que Jesus ele quer algo maior com aquilo, ele quer a extensão do reino em todos os meus atos fundidos em Jesus, então gera um fruto muito maior. Vocês entendem? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, aí Sim, nós estamos entendendo. temos que trabalhar muito nessa questão da propriedade, disposição e vontade. Porque muitas vezes a gente fala que nós temos disposição, mas quando acontece qualquer coisinha, qualquer coisa, a gente já está inquieta. A gente já está querendo tomar decisões sem nem consultar a Jesus, sem ver se é isso que ele quer. E isso não é abandono. O abandono total é ter um objetivo único. Qual era o objetivo de Jesus quando veio à Terra? Era só salvar a humanidade? Qual é o nosso objetivo hoje? É só viver na divina vontade? Nós, ou nós? Ou estender esse reino para toda a família humana? Estender esse reino para toda a Para vida toda a família humana. humana, gerando vidas divinas Aham. a Que é todos. o mesmo que Jesus fez. Sim, Jesus ele não veio só para redimir o homem. Sim, ele me redimiu, mas se eu não quiser, se eu não aceitar essa redenção, chega a hora da minha morte e eu digo, não, não quero ir contigo não, Jesus, quero ir com outro. Que Deus me livre da hora dessa, entendeu? Por quê? Porque Jesus não veio só nos redimir. Ele não veio só para isso. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino. Então, será que nós já paramos para olhar, por exemplo, quando nós estamos na Eucaristia, que ali também está o reino? Que quando nós o recebemos, ele ganha vida, corpo, dentro desse reino. E ele começa a reinar. Ali, quando ele está na Eucaristia, ele é o corpo, alma e divindade que precisa para poder ele ganhar, ter o reino, ele precisa entrar dentro de uma alma que também quer esse reino. Vocês entendem? Que também queira. Então, por isso que ele ensina para Luísa. Porque Luísa também tinha que querer sofrer para estender o reino. A Luísa não veio para redimir, correto? Luísa não veio para redimir, porque Jesus já havia redimido. Luísa veio para trazer o reino, para estender o reino. Então, por isso que Jesus faz esse processo com ela. Jesus explica para ela viver esse abandono, né, como uma criança em fraldas, né, que depende o tempo todo daquilo que o pai quer. Se Jesus queria que ela ficasse na cama, fique. E Luísa consumou tudo nela. Consumou tudo em perfeição nela. Né? Então é bem interessante essa leitura. Continue, Vera, por favor. Boa noite, Clara. para fazer que qualquer que seja as coisas tenha um só valor, permito que a alma se eduque a todas as coisas em minha vontade, com santa indiferença. Uhum. Assim, para a alma, parece que enquanto eu lhe dou uma coisa, logo a tiro.
mas não é verdade. Mas bem é que, em um princípio, quando a alma não está bem adestrada, sente a sensibilidade no sofrer, no rezar, no amar, mas quando, com o adestramento, passam como propriedade na vontade, cessa a sensibilidade. Mas ao chegar-lhe a ocasião de ter necessidade de servir-se destas propriedades divinas que lhe fiz adquirir, com passo firme e com ânimo imperturbável, põe-se a exercitar-se na ocasião que se apresenta. Como, por exemplo, apresenta-se o sofrer? Então, encontra nela a força. A vida do sofrer deve rezar? Encontra a alma a vida da oração, e assim de tudo o resto. Bem, Segundo o que Jesus... bem interessante, né? Bem interessante essa parte. Continua, Sim. Kelly. Interessante. Assim, segundo o que Jesus diz a mim, me parece assim. Suponhamos que eu tenha recebido um dom. Enquanto não me decida onde devo guardar e conservar este dom, o olho, o aprecio e sinto uma certa sensibilidade em amar este dom. Mas, se o conservo sobre chave, não vendo mais a sensibilidade, cessa. Mas não por isso posso dizer que o dom já não é meu. Ao contrário, certamente é mais meu porque eu tenho sobre chave, enquanto ao princípio estava em perigo de que me roubasse. Jesus tem continuado. Em minha vontade, todas as coisas se dão a mão entre elas, todas se assemelham, todas estão em sumo acordo. Assim que o sofrer dá seu lugar ao gozar e diz: fiz minha parte na vontade de Deus. Faz agora a tua, e só quando Jesus quiser me porei de novo a trabalhar. O fervor diz a frieza: tu serás mais ardente que eu se te contentares em estar na vontade do meu eterno amor. E assim a oração ao trabalho, o sono, a vigília, a enfermidade, a saúde, todas as coisas entre elas. Parece que uma cede seu posto à outra para estar em ato, mas todas têm seu posto distinto. Além disto, quem vive em minha vontade, não é necessário que faça o caminho para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero, senão que, como cabo elétrico, se encontra já em mim fazendo o que eu quero. Se encontra já em mim. Muitos pontos interessantes. Ele fala nessa leitura que uma coisa dá lugar à outra. Imagina se os seres humanos só sofressem, se não tivesse nenhuma alegria no mundo, só tivesse o sofrimento. Então, ele fala justamente da importância das duas coisas, tanto do sofrimento como da alegria, tanto do gozar como do rezar, uma dá a mão à outra. E para nós aqui, nessa questão de tempo, né? De tempo. Porque é muito interessante Jesus falar sobre isso, sobre esse ponto que ele explica. Ele deixa claro para nós, ele dá um exemplo para nós também, para que nós saibamos lidar com isso, para que não tenhamos essa variação. Por quê? Porque tanto faz o sofrer, como gozar, como rezar, tudo isso nós já temos dentro, nós já temos em ato, em ato.
em ato feito por Jesus. Então, por exemplo, quando nós nos fundimos, que estamos caminhando, estamos colocando o ato de Jesus caminhar e que agora caminha através de nós. Então, a mesma coisa no sofrimento, a mesma coisa no gozar, a mesma coisa no rezar. Tudo tem o mesmo valor, tem o mesmo sentido, tem o mesmo objetivo. E ele fala, né? Se tudo passas com a minha vontade, como minha vontade. E aí vem a diferença do fazer e do passar como minha vontade. Porque na parte anterior, no início da leitura, ele fala justamente do viver com propriedade. E como que a gente vive com propriedade se a gente não está na vontade? Porque nós nos fundimos na vontade de Jesus e somos uma só vontade. Uma só vontade. Então, o que ele quer, eu quero. O que eu quero, ele quer. Então, se ele quer, se ele permite algo para mim, algo de sofrimento, algo de alegria, ou seja lá o que for, é a vontade dele que está me dando isso. E eu devolvo para ele isso. Eu devolvo para ele nessa correspondência e nessa entrega, né? Então, é essa troca, né? Essa troca, e a gente vai passando por esse adestramento, como ele fala. Por esse adestramento, nós vamos sendo adestradas a caminhar cada vez mais abandonadas em Jesus. Cada vez mais nós nos abandonamos nele, caminhamos com ele, passando tudo isso como propriedade. Como propriedade nossa, que na verdade já é, né? Já é propriedade nossa. Então é muito claro, a gente tem que prestar atenção quando nós pegamos o livro do céu, porque a gente vê que a parte que a gente tem mais dificuldade é que a gente diz assim, eu não entendo, eu pego o livro do céu e não entendo. Mas se vocês pararam para escutar com bastante atenção, Jesus ele acaba de dizer, através de Luísa, Jesus acaba de dizer, e dá um exemplo, Luísa ela dá um exemplo, ela explica, né? Jesus explica para ela e ela explica para nós. Então, Vera, repita aí essa parte onde ele fala do exemplo, onde ela fala. Você fala, Jesus, que ele continua? Sim, que fala um exemplo, ele cita um exemplo. O fervor diz a frieza. Tu serás mais ardente que eu, se te contentares em estar na vontade do meu eterno amor. Aí. Então, tudo tem o mesmo valor, mas só tem o mesmo valor quando tudo está fundido. Quando tudo está numa mesma vontade. Se eu ponho a minha vontade, então já tem uma vontade discordante aí. Já tem uma vontade discordante. E também ele fala aqui, Cíntia, no finalzinho, no último parágrafo aqui, ele fala também para nós que quando a gente já está dentro dessas propriedades, ele fala, além disso, quem vive em minha vontade, não é necessário que faça o caminho para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero, senão que como cabo elétrico se encontra já em mim, Sim, porque fazendo nós já o temos. que eu quero. Então, assim, ele já está, né? Ele já está Sim, como eletricidade em nós, como um ser divino. sim. Então, aquilo que a gente acha que nós estamos fazendo, não, ele já está Ele já fazendo em está nós, fazendo. Ele já está fazendo. diretamente, Diretamente. 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 Porque as duas vontades estão fundidas uma na outra.
Sim. Então, quando já a gente não precisa se pôr para dizer assim, não, eu vou fazer um caminho. Espera aí, tá, tem um sofrimento aqui, mas eu vou fazer um esforço para mim não sair. Não, isso já está dentro. Isso já Uhum. está como ato. Então, a única coisa que acontece é o renovar. É agora através dos meus atos, dos Sim. meus movimentos, eu correspondo ao que já está feito. Não é que eu vou fazer, que é algo novo. Vocês entendem? Não. Já está feito. Ele já fez. Então, não há essa variação entre um e o outro. Só que agora é com o nosso ato. O nosso ato vai representar toda a família humana. E, por exemplo, se Jesus permite uma perda de um filho para mim, exemplo, ele permite uma perda de um filho. E isso já está, porque Jesus já viveu todas as perdas, todas as separações, tudo que ia acontecer no mundo, Jesus já vivia. Jesus já viveu nele, ele já levou nele. Então, ele já tem como propriedade. Então, agora, eu vivo isso, renovando isso agora, através de mim, por toda a família humana. Já não é mais Jesus sozinho atuando em mim, não. Agora sou eu dando essa correspondência a esse Jesus está, que já está dentro de mim, que já vive. Porque muitas vezes a gente fica naquela confusão. É Jesus que faz. Não, gente, é Jesus através de nós. Agora, nós temos tudo, redenção, santificação e criação, nós temos tudo dentro de nós. E agora, através do nosso movimento, que já foi feito por Jesus, Luiz e Nossa Senhora, através do nosso movimento, isso se renova para toda a família humana e vai ficar como ovário benéfico para aqueles que querem receber. Ou seja, vai ficar como ato, vida divina, né? Porque cada ato, ato a ato que nós vamos dando, essa vida divina ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que haja essa inseparabilidade, né? Entre Jesus e nós. É por isso que no princípio nós chamamos a divina vontade, vem fazer isso em mim, divina vontade, vem fazer aquilo, divina vontade. Só que quando nós temos com propriedade, como é o que a leitura está falando, de viver o sofrimento, Jesus queria que Luísa vivesse o sofrimento com propriedade, ou seja, como ele mesmo viveu, só que através dela. Vocês estão entendendo? Através Sim. dos movimentos dela. Era Ah, Jesus ali, né? Educando ela, formando ela. Jesus estava no interior dela, mas ela precisava, vamos dizer assim, vocês aqui, nós aqui. Se uma pessoa precisa de sangue, vou dar um exemplo. Uma pessoa precisa de sangue, está precisando de sangue. Nós temos que doar, certo? Nós vamos até o hospital e doamos o sangue. Então, nós pomos o movimento de doar. Para que aquele sangue, porque, por exemplo, se eu não dou o meu braço para tirar o sangue para doar, como que isso vai acontecer? Então, Jesus ele estava dentro e fora de Luísa, fazia isso, mas ele queria o ato dela também. Vocês entendem o que eu estou falando? Ele sim. queria o ato dela. Por quê? Porque ela precisava corresponder. E isso precisava ser feito como Jesus fez. Como Jesus fez. Jesus não teve um único ato humano. Por quê? Porque Jesus ele tem a vida humana e a vida divina. Aí a pessoa fica assim, ai sim, jamais.
Jesus era Deus. Sim, gente, Jesus era Deus, mas quando ele desce a terra, ele é igual a nós. Ele é igual a nós. Entendeu? Ele é igual a nós. Então, ele tinha vida humana e vida divina. Só que ele nunca, como Nossa Senhora, atuava como o pai dele. Então, tudo dele era com fim maior. Era com fim maior. E nós também somos chamados a isso. Então, agora é através dos nossos atos. Esses dias eu estava conversando com Jesus, e eu estava perguntando a Jesus, como que se renova? Quer dizer que através de mim, através dos meus atos, fundindo em ti, então a natureza se renova, a criatura se renova? Sim, a criatura se renova, porque precisa dessa correspondência. Mas é através dos atos, dos nossos atos, dessa correspondência se fundindo para ter essa inseparabilidade. Gente, esse texto ele é muito rico. Ele tem muitos pontos para a gente aclarar. Quem levantou a mão? Natália, Nathalie? Oi. Jesus, ele já fez os nossos atos, Sim. então a gente toma esses atos, né? Esses atos, eles já existem, né? Isso, dentro de sua alma, Natália. A gente só toma esses atos, mas esses atos, eles já existem, né? Jesus Sim. já fez esses atos, né? Aham. Maria já fez esses atos. Uhum. Luísa já fez esses atos. Uhum. Sim. A E gente agora, toma esses atos que já e estão agora, prontos. e agora vai ser refeito por a Natália, que vai representar toda a família humana. Só que aí nós temos que explicar bem claro essa questão de tomar os atos. Por quê? Porque quando a gente fala tomar, muitas vezes a gente se remete a isso aqui, ó. Eu tomo água. Entende? Vocês estão entendendo o que, é que eu estou querendo dizer? Tomar, eu tomo água. Isso é tomar. Tomar, eu tomo água, eu vou tomar. Quando Jesus fala tomar os atos, quer dizer sacar, tirar dele mesmo. E ele mesmo está dentro de nós. Entende, Natália? Ele está dentro de nós. Então, ele lembra que no Gênesis, Deus fala, ele sacou dele mesmo, né? Ele tirou dele mesmo tudo para criar a criação. Para tudo foi criado de Deus, diretamente de Deus. Ele sacou dele mesmo, entende? E muitas vezes quando a gente fala tomar, a gente se remete muito a falar assim, Senhor, quando nós vamos fazer um giro, por exemplo, Senhor, eu tomo o ato de Jesus, o ato de Luiz, o ato de não sei quem, o ato de não sei quem. Nós podemos fazer assim? Sim, claro, podemos e devemos. Mas nós podemos fazer também de outra forma. Vocês entendem? Nós podemos também já ter essa consciência de que tudo já está feito por nós e que agora nós só vamos pôr o movimento feito por Jesus. Porque quando foi feito por Jesus, também foi feito pela Natália. Entende, Natália? Mas foi Jesus que fez, não foi eu que fiz. Sim, foi Jesus Eu que tomo fez. agora o que ele fez Isso. para eu fazer. Agora você vai possuir, como a leitura E eu acabou vou de dizer. fazer. E você vai Eu vou fazer. fazer. Porque eu não Uhum. tinha feito. Quem fez foi Jesus. Isso mesmo. Entendeu? É só nessa questão, quando a gente fala de tomar. Porque muitas Sim. vezes a gente fala de tomar como se a gente dissesse assim, eu tomo água, entende? Tomo água. Sim. Não. Tomar é justamente tirar de dentro do reino que já está dentro. Entende? Esses atos estão em Jesus. Isso, que estão em Jesus, que estão em Luísa, que estão em Nossa Senhora. E agora eu ponho o meu movimento para poder corresponder a esses atos. Entende? Eu Então, coloco minha vontade. isso, pronto, moça.
Justamente. Você coloca a sua vontade, você primeiro, você assume com propriedade que esses atos são seus, porque já foram feitos por Jesus, e é por toda a família humana. Então, esses atos agora é da Natália, esses atos agora é da Vera, esses atos agora é da Cíntia, é de toda a família humana, certo? Você assume isso. Depois você se dispõe. O que é se dispor? Por exemplo, para me levantar, eu preciso me dispor a levantar, certo? Eu preciso pôr o meu movimento. Isso se chama disposição. E pôr a minha vontade. Porque, por exemplo, se eu tiver disposição de levantar, mas se eu não tiver vontade de levantar, eu não vou levantar. Porque uma coisa é a disposição, outra coisa é a vontade. Entende? Porque Então, porque se eu... quando a gente toma esses atos, a gente toma toda a disposição da natureza de Jesus. Você se Aham, coloca na natureza de Jesus e uhum, se dispõe, junto com ele, a uhum, repetir nele mesmo estes atos. esses Aí atos. você toma como criatura, mas Aham, Jesus está em ti como aham, natureza, sim, né? sim. Aí Agora, você só que se dá feita por sua Natália. vontade no Uhum, próprio Jesus, para isso. que você faça junto a ele o Aham, seu ato, para aham, complementar e completar aquilo que Jesus fez por você. Aí aham, você vai fazer também junto com ele. sim. Fazer aquele ato que ele fez nele, em você, que já Isso. estava você nele, aí você vai repetir. Como Sim, se a gente tivesse, Jesus só fez por mim, agora eu quero fazer fazer contigo por ele. Aham, este ato. Isso. Aí você toma a natureza de Jesus, né? Que ele se dispõe a dar em toda a divina vontade e se faz o ato. sim. E tem um ponto interessante. A natureza de Jesus já está em cada um. Sim, Falta assumir. Falta sim, assumir. assumir a É natureza. como ele fala nessa leitura. É igual você olhar para o dom e ficar só olhando. Por exemplo, eu dizer assim, esse copo aqui é meu, mas eu ficar só olhando para ele. Ah, que lindo. Mas se eu tomo ele e eu digo, não, isso aqui é meu, por exemplo, Natália está aqui na minha casa e ela diz, esse copo é meu. Eu digo, não, é meu, é meu. Então ele é meu. Então, é a mesma coisa que acontece com esses atos. Eu preciso tomá-lo como propriedade, eu preciso me abandonar, porque também tem um ponto também muito importante, que a gente fica muito parada nas misérias, a gente fica olhando o tempo todo para as nossas misérias, virtude, e a gente tem que deixar tudo, tudo. A gente não pode olhar para nada. Ter vazio total do que nós temos dentro da nossa alma. Vazio é um câmbio de pensamento, de consciência, de tudo. Por quê? Porque se a gente olha para as misérias, a gente, uma hora ou outra, vai acabar colocando as virtudes. Vai acabar exercendo a humildade, a paciência. E agora, não é mais as virtudes, já é a própria vida divina que é a paciência. Então, não tem essa variação. Não tem essa variação. Então, quando a gente fala de natureza, assumir a natureza de Jesus, porque eu também demorei muito tempo para entender isso aí, porque eu pensava que era dois. Não, é Jesus em um só. Não são dois, não é Jesus atuando junto comigo e atuando junto com ele. Agora sou eu que assumo a natureza dele, assumo isso, assumo toda essa vida divina, assumo todos os seus atos, sua redenção, sua santificação, sua criação, criação de tudo, tenho isso como propriedade e agora eu vou pôr o meu ato em correspondência a ele, como a Vera acabou de dizer, de dar essa correspondência. Agora ele fez, então aí ele descansa e eu trabalho.
Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E aí tem uma leitura que vocês vão ler depois, tem uma leitura que fala, que não é no volume 11, mas a gente vai meditar todos os volumes, vocês vão ver, que Jesus, ele fala, ele está numa conversa com o Pai, e ele diz que ele agora está feliz porque tem outras humanidades que estão repetindo a vida dele agora, na Terra. Entende? Então, essa humanidade agora somos nós, que já temos essa natureza de Jesus, já temos os atributos divinos, já temos essas vidas divinas. A única coisa que nós temos que fazer é possuir, é assumir, é tomar posse. Por exemplo, quando a gente vai receber um cargo numa empresa, a gente não precisa tomar posse daquilo ali? Quando a gente vai comprar uma chave, uma casa, sei lá, a gente precisa tomar posse daquela chave. E a gente tomar posse e não olhar para nós mesmos. Não ficar olhando para nós mesmos. Não ficar olhando para a nossa humanidade. Simplesmente olhar para a nossa divindade. E entender que esses movimentos que eu estou dando fundida em Jesus, agora já é Ele que goza isso, que goza dessa correspondência, que tem outros Jesuses que vão passar por tudo que Ele passou, mas agora com os nossos movimentos, agora com os nossos atos, com os nossos movimentos. Atos que eu falo, gente, atos divinos, não atos humanos. Atos de movimento. O que é movimento? Caminhar, falar, pensar, dormir. É isso que eu falo, em questão de atos. Agora ele vai repetir através da Natália, e na Natália vai estar toda a família humana. Mas a Natália já tem. Esses dias teve uma moça que fez uma pergunta, e uma pessoa respondeu, mas é possível que uma pessoa que leu o primeiro volume e não leu os demais volumes chegue no 4º grau? E Jesus respondeu, sim, é possível. É possível. Porque tudo depende da disposição da alma, do abandono da alma e da propriedade que eu assumo para cada palavra que eu estou lendo. Tem a realidade de que toda criatura tem essa presença de Deus, né? Sim, sim. Mesmo a pessoa não conhecendo nada da divindade. Não conhecendo. Tem essa realidade, né? Toda Sim. criatura tem essa presença de Deus. Uhum. E tem a outra realidade da pessoa tomar a vida de Deus. São duas coisas diferentes. Isso. Fica claro aqui. Isso. São duas coisas diferentes. Porque tem o possuidor e o recebedor. Então, as pessoas que não têm, que têm Deus em si, mas que não têm esse conhecimento dessa vida divina, ele é o recebedor e não o possuidor. Claro, nós estamos lendo a leitura 11:3. La 11:3. 3. Quería participar, Cintia, si quieres traducir. Sí, claro. Habla Hay una lectura en el libro 12 donde Jesús nos dice que Él no vivió su propia vida, que Él vivió la vida. Tem uma leitura no volume 12 onde Jesus disse que não viveu sua própria vida. Ele viveu a vida de cada uno de nosotros. De cada uma de nós. Cada uma das por eso Él dice en esa lectura que nosotros estamos a vivir su vida. Por isso ele diz nessa leitura que nós agora estamos vivendo sua vida. Ese es el cambio, ¿cómo se dice, Cintia? El cambio de intención. Esse é o intercâmbio de vida com Jesus. Esse é o intercâmbio de vida. Ou seja, nós perdemos a nossa vida e assumimos a vida de Jesus. Se nós olhamos para nossas misérias, para os nossos pecados, para tantas coisas, a gente não consegue fazer esse câmbio de vida, esse intercâmbio de vida. Porque justamente já é a gente vivendo a vida dele em nós, já não a nossa.
Eu já não La, atuo, sí. não La, atuo mais com a minha vontade. la voy a buscar, Cintia, la lectura para que la lean Aham, y se las pones tú en el chat. sim, por supuesto. Você pode exponer lá. Então, essa leitura, realmente ela é muito interessante, né? Tem muitas coisas. Cíntia, Oi. você falando, né? A gente não mira, né? Não olha as Isso. nossas misérias e nem nossos Aham, pecados. sim. Mas a alma tem que saber também quando ela peca, porque aí não tem como Sim, ter Jesus nela com ela sim, pecando. sim, claro que sim, Natália. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Se nós entendemos que nós estamos repetindo a vida de Jesus, não tem como a gente seguir pecando. Mas aí seriam atos, né? Aí seriam atos. Aí seriam atos. Aí tem essa condição. Tem Existe essa, o atos e existe existe a vida a contínua. vida contínua. São Atos, duas coisas o que é diferentes. atos? O que é atos? Atos é aquilo que eu presto atenção uma hora e outra hora não. O que são atos? Atos é justamente isso, não ter essa continuidade. Vida divina é justamente ter essa continuidade, como Jesus está educando a Luísa no sofrimento. A Luísa, ele vai educando ela pouco a pouco, e ele vai levando ela pouco a pouco, justamente para que chegue no ápice da vida divina. Por primeiro, Luísa, ela vai consumando os atos. Ela vai... Primeiro a alma vai fazendo atos, né? Isso, a Luísa foi Vai justamente fazendo atos e nesse atos, vai e processo. volta, vai e volta, vai e volta. Isso. Até chegar um tempo de chegar na vida, né? Mas aí tem que ter o quê? A disposição e a atenção. Porque senão a alma vai ficar o tempo todo só fazendo atos. Entende? Uhum. Então, por exemplo, Sim. se eu peco, eu vou ao sacramento da confissão. É um pecado mortal, porque os pecados veniais Jesus pulveriza. Ele mesmo já disse isso. Entendeu? Então, é um pecado mortal, eu vou para o sacramento da confissão. Beleza, eu tenho que ter atenção para não cometer aquele pecado. Entende? Que é uma coisa que a Sim. gente não entende o valor do sacramento da confissão. A gente se confessa e a gente peca de novo, porque na verdade a gente não é o corpo que peca, é a alma que peca. Então a gente peca porque a gente quer pecar. Não existe esse negócio de dizer, que o fulano, que não sei quem, que a situação. Não, é a minha vontade livre, o meu livre arbítrio que me faz pecar. Porque se eu me confesso, por exemplo, sei lá, eu fiz uma coisa má e eu me confesso, a verdadeira confissão é aquela que tem um arrependimento sincero. É aquela onde a gente se arrepende e fala, não, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu dou minha vida, inclusive tem um trecho do volume 18 que Luísa, Jesus ele tem um cuidado muito grande com a Luísa, justamente não para ela não pecar, mas justamente para ela não sair, porque quando nós saímos, sabe quando nós pecamos? Quando nós saímos da vontade divina. Quando nós O ato humano é pecado. Isso, por quê? Porque nós queremos aquilo que Deus não quer, entendeu? Nós queremos aquilo que Deus não quer. Então, ou não queremos aquilo que Deus quer, entendeu? Então, assim, é bem importante você falar esse ponto mesmo, essa questão da diferença do ato, porque o ato, ele gera a vida divina, sim, mas ele não cresce, porque ele não é contínuo. Sim, são abortos, né? São abortos de vida divina. Nós nos tornamos assassinos de vidas divinas. Porque uma hora nós atuamos com a nossa vontade. Outra hora nós atuamos com a vontade divina. Então, assim, o fato da gente ter o ato único e o ato atual, né? Eu vejo que as pessoas ficam muito acondicionadas a isso. Não, eu tenho o ato único, eu me fundo pela manhã. Mas, porque a gente sempre tem um mas, né? Isso é do demônio.
Isso é vontade humana, mas se eu faço um pecado leve, sei lá, qualquer um, para mim tudo é pecado. Se eu cometo um pecado, eu me confesso e depois eu vou lá e confesso de novo, e confesso de novo. Ou então eu me findo e faço o ato atual e se renovo. Eu tenho que fazer o ato atual? Sim, claro, para poder voltar à graça. Mas eu tenho que ter a firme convicção, o firme desejo, a firme vontade, a livre escolha de não ofender Jesus, de não pecar, de não sair E o ato atual, a gente sempre tem que fazer quando a gente tem essa consciência. Não, dessa o que eu consciência. fiz estava Foi no meu humano, mano. foi Sei humano. lá, eu fiquei com raiva de alguém. É o meu É mano. humano. Jesus não ia fazer isso. Eu Aham. fiquei irada com alguém. É do meu mano. Eu E perdi a aí, paciência com alguém. É do é meu mano. humano. E Eu fui aí grossa com você. alguém. É do meu mano. Olha quantas coisas, né, gente? Tô dando exemplos aí do nosso mano Aham. aí. E aí você tem que ter essa atenção. Por quê? Porque Jesus, ele continua esse trabalho em nós. Ele não vai parar de colocar situações assim. Até que a gente Sim, encontre o nosso humano. Entendeu? sim. E aí é onde é o martírio da atenção. Entende? Se eu tenho esse martírio de atenção, eu não dou um ato da minha vontade humana. Se eu tenho, né? Não estou dizendo que eu tenho, estou dizendo se eu tenho, né? Se eu tenho essa atenção, esse martírio de atenção. Vamos dizer Nossa Senhora, né? Vamos dar o exemplo de Nossa Senhora. Pronto, É Nossa a única que a Senhora. gente sabe que realmente viveu essa realidade, Nossa né? Senhora, Nossa né? Porque Nossa Senhora, né? Senhora, ela tinha esse martírio de atenção. Ela, tanto é que, gente, a gente vê a vida de Nossa Senhora, a continuação, o complemento da vida divina de Jesus, permaneceu em Nossa Senhora. Até que ela voltasse, até que ela fosse. E é importante a gente ver o nosso humano, a gente conhecer o nosso humano. Sim, A gente vê que a gente é impaciente, que a sim. Mas gente, aí, às vezes, né? mas aí a gente tem que conhecer, mas não tem que focar nisso. Porque Conhecer, né? senão você atua com Conhecer, virtude. né? Senão você atua com virtude. Porque aí você diz assim, eu digo assim, por exemplo, eu sou impaciente. Eu mesmo, eu posso dizer por mim. Eu era muito impaciente. E Jesus amado, nossa, tinha um temperamento muito forte. Agora, só que se eu tivesse ficado nisso, eu ia atuar com a virtude. Eu ia querer viver a virtude da paciência. E já na divina vontade, não. Já é um intercâmbio de vida. Então, Jesus tirou o meu ato humano de impaciência e colocou o atributo, que é a vida divina, da paciência. E eu tenho que ter esse martírio, ó. Porque sempre vem situações e eu preciso estar atenta. Entende? Eu preciso estar atenta. Sim, Então, por isso que eu estou dizendo, nós temos que nos conhecer, sim. Mas o problema é quando a gente se conhece e aí a gente faz esforço, eu mesma não fiz nenhum, faz esforço, porque aí a gente está colocando a virtude. A gente está usando a virtude. Então, a gente tem que ter o conhecimento, mas é justamente para deixar, ó, jogar fora. Você conhece, eu faço agora que nem eu fiz com a pessoa esses dias. A pessoa estava conversando comigo, eu falei assim, ó, você é muito negativo, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse ato humano aí, que é o negativismo é humano, então escreve tudo aí no papel e depois você joga no lixo. Abandona tudo lá e não volta a pegar. E aí você só tem que ter atenção, martírio de atenção. Porque o nosso problema é que a gente abandona aquele ato humano lá, mas depois a gente pega de volta. é. A gente vai e pega de volta. Esse que é o problema, né? É o problema, entendeu? Esse que é o terrível do problema, né? Se Isso. ficar só lá, tava bom, né? Mas A gente vai lá, aí vem outra ajuda para Jesus nos pulverizar, transformar a gente em vazio, deixar a gente vazia, você entende?
Aí a gente vai Sim. lá e pega o bendito do ato humano que a gente já tinha jogado fora. Pois é. Entendeu? Que a gente já tinha deixado no ar. Então, essa leitura ela é muito interessante. Vera, faz a segunda só para a gente encerrar. Segunda leitura. Vamos deixar a 5 para Paris. Semana que uns 15 dias. 11/4, fevereiro 1912. Oferta de uma vítima. Continuando meu estado habitual, o meu adorável Jesus fazia-se ver crucificado e com uma alma junto a ele, a qual se oferecia vítima a Jesus. E Jesus disse-lhe: Minha filha, aceito-te como vítima da dor. Tudo o que podes sofrer, sofrerás como se estivesses comigo na cruz. E com teus sofrimentos me consolarás. Muitas vezes te escapa isto de consolar-me com os teus sofrimentos. Deves saber que eu fui vítima e hóstia pacífica, e assim também tu. Não te quero vítima oprimida, mas pacífica e alegre. Serás como um cordeirinho dócil, e o teu bali, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras, servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Então, esse texto ele é bem pequeno, mas ele é bem claro. Todos nós que vivemos na divina vontade somos chamados a ser alma vítimas. Só que há uma vítima da nossa vontade, que é diferente de Luísa. Luísa foi cabeça de missão, foi escolhida para ser essa alma vítima. Agora tem esse ponto interessante, que Jesus ele fala para ela, que ela deve consolar ele com os sofrimentos dela. E nós somos chamadas a isso também. Então, quando nós sofremos, não devemos olhar para o sofrimento que está causando a nós, porque já não é a gente que sofre, já é Jesus. Então, esse sofrimento serve, nós pegamos isso que estamos sofrendo, passando, para consolar as amarguras de Jesus por toda a família humana, por tudo aquilo que fazem com ele. Interessante, é um texto pequeno, mas é bem interessante. Por quê? Porque é um consolando o outro, né? Jesus, ele está dentro de nós. Jesus, ele está dentro. Através dos nossos sofrimentos, a gente consola ele. Como? Como que eu dou esse consolo a ele? Quando eu me fundo e vivo qualquer tipo de sofrimento para dar vida à divina vontade, para que se estenda o reino, mas não olhando para as criaturas, como vocês vão ver nos próximos 15 dias, que nós vamos falar sobre essa leitura do volume 1, que agora já não se trata de destruir as criaturas, mas destruir a nós mesmos, né? Então, nesse vitimado de Luísa, tudo que ela sofre, ela consola Jesus. Porque agora Jesus ele já não quer estar mais só. Tem uma leitura que Jesus fala que ele não quer mais estar só. Então, em vez da gente ficar olhando para a criatura, para o algoz, para a situação, a gente pega esse sofrimento que nós estamos sentindo e põe em Jesus e consola a Jesus. Consola a ele por toda a família humana. Porque em cada ato que quando nós fazemos às criaturas algo, nós também estamos fazendo a Jesus. E quando as criaturas nos fazem algo, nós não temos que ver as criaturas. Nós temos que ver Jesus nas criaturas e tomar isso
tomar isso como um alimento divino para nos esvaziar do nosso eu e somente ficar o amor puro de correspondência a Jesus. Porque aí é onde a gente não tem reação. Como a Natália acabou de citar um exemplo, né? Se a pessoa usa a impaciência. Uma pessoa vai lá, faz algo comigo e eu uso a impaciência. Entende? Eu pego e uso o meu ato humano da impaciência. Agora, se alguém me faz algo para tirar a minha paciência, e eu estou fundida em Jesus, esse sofrimento de eu não dar vida à minha impaciência, vai consolar Jesus aonde ele esteja sofrendo, seja no coração de espinhos, seja no pé esquerdo, pé direito, seja no coração dele. Ele vai usar isso, de eu não ter dado esse ato de vida humana, de eu não ter reagido com o meu ato humano, ele vai usar isso onde ele queira. E assim ele vai ser consolado. É nesse tipo de consolo que ele está falando que ele quer que a Luísa ponha nele. Em tudo que acontece com ela, ele viva com ele. E não olhando as criaturas, né? Não olhando a situação, né? Tem uma pessoa que antes ficava muito preocupada comigo. E depois a gente começou a conversar. E quando ela olha assim, que ela diz, hoje eu não me preocupo mais. Por quê? Porque era um ato humano. E aí, esse ato humano dela não estava consolando a Jesus. Estava consolando a mim, a eu, criatura. Mas não estava consolando a Jesus. Agora, quando a pessoa vive algo, se eu chego para essa pessoa e eu vivo algo, e eu passo algo para ela, e ela toma esse sofrimento como um sofrimento de Jesus, faz dela e põe em Jesus para gerar vida divina em mim, para que eu tenha força para passar por isso, esse ato humano dela não é mais humano, já é divino. Por quê? Porque ela tirou o olhar da necessidade humana da criatura, mas ela colocou no divino, naquilo do divino que nós necessitamos ter. Porque, por exemplo, se eu me desespero com alguma situação, é porque eu estou no meu humano. Eu não estou abandonado em Jesus. Se eu passo uma situação para a pessoa e a pessoa ela se desespera, ela começa a querer fazer coisas para que eu não viva, ela não está consolando a Jesus. Ela está consolando a criatura no ato humano dela. Então, isso tem uma diferença muito grande. E aí é onde a gente vê a diferença da caridade, quando é feita em modo humano e quando é feita em modo divino. Quando a caridade ela é usada como virtude e como ela é usada como vida, já sendo a própria caridade. Porque muitas vezes nós queremos tirar o sofrimento do outro e não entende que Jesus está educando aquele outro para passar pelo sofrimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ser alma vítima é justamente isso. É esse o consolo que Jesus queria de Luísa. Que ela tomasse o sofrimento dela, porque Luísa ela ficou dependente das pessoas, ela passou por um processo difícil, mas tudo ela vivia no divino. Para consolar Jesus. Jesus foi pouco a pouco, tirando as virtudes, tirando tudo, né? Todo o ato virtuoso, todo o caminho, consumou tudo nela, somente por consumação, e foi levando ela para o divino. E ela foi, quando ela vai do volume 11 para frente, vocês vão ver que do volume 25 ela já vai em outro
patamar bem mais avançado, então ela vai entendendo aquilo tudo que levou aquele caminho, né? Então, nós todos somos chamados a isso. Todas nós somos chamados a isso. A ser vítimas de não fazer a nossa vontade. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer fazer pela criatura é um ato bom, sim. É um ato santo, sim. Mas Jesus quer algo com aquele ato. Ele quer algo com aquele ato que ele está permitindo que aconteça com a criatura. Né? E aí, como é que nós correspondemos a isso? Ah, Cíntia, mas eu não vou fazer nada? Eu não vou ajudar as pessoas? Não é isso, gente. O melhor que a gente pode dar para qualquer criatura é o reino. Entendeu? Não há nada, não há matéria, não há nada que a gente dê a uma criatura do que pedir o reino para ela. Porque todas as coisas materiais, ou seja lá o que for, amizade, palavra doce, colo, tudo, isso tudo o reino já tem. O reino é completo. Nós não necessitamos de nada. É por isso que às vezes eu digo para as pessoas falam assim, ah, mas eu me sinto só. Não, a alma que vive na divina vontade não se sente só. Porque ela tem toda a família humana dentro de si. Ela tem toda a criação dentro de si. Ela tem o jacaré, o javali, a girafa, o leão. Ela tem toda a criação dentro de si. E ela tem toda a família humana dentro de si. E ela tem Jesus dentro de si. Ela tem tudo dentro dela. Então, esse vitimado que Jesus quer de Luísa, que ele quer esse complemento, é justamente esse. Por isso que ele ensina para ela no volume 1. É por isso que eu digo, quem passa pelas coisas, mas não tem o itinerário de ler o volume 1, não consegue viver esse abandono pleno na divina vontade. Porque nós não desapegamos de uma vez, vocês entendem? A gente não se abandona de uma vez. É um processo. Vai acontecendo coisas e a gente tem que estar ali, lembrando daquilo. Não, peraí, eu não vou dar vida a isso. Eu não quero dar vida a isso. Eu quero dar vida divina nisso aqui, não importa o que seja. Não importa o que passe. Então, por isso que o volume 1 ele é um livro de cabeceira. Ele é um livro que, para a gente que ainda não chegou, né? Que ainda não estamos nem na metade do caminho, do que temos que chegar, precisamos sim ler e precisamos entender também, porque quando vem as ajudas, muitas vezes a gente joga fora. Por exemplo, se a Natália passa pela rua e alguém derruba ela no meio da rua. Você está entendendo? Jesus está dando ajuda ali a ela, para ela não dar o ato humano dela. Ela não dá um ato humano. Então ela vai lá, levanta do chão e sai. Não passa nada. Não passa nada. A pessoa chega, pede desculpa. Não passa nada, não aconteceu nada. Foi nada. Entende? Então todos nós precisamos ter isso em mente. Porque aí é onde a gente vive a santa indiferença. Aí é onde a gente vive a imutabilidade que Jesus quer. Vocês estão entendendo? É muito rico essa lei, esses trechos do volume 11. Aliás, o volume 11, se a pessoa meditá-lo e não passar por ele, é difícil a pessoa não passar, porque o volume 11 e o volume 12, volume 1, volume 11 e volume 12, é o livro da mudança. É o livro onde a gente decide se a gente quer ou se a gente não quer viver na divina vontade. Se a gente quer viver verdadeiramente na divina vontade. Alguém quer comentar alguma coisa? Vera, tá por aí? Natália, as meninas? Essa questão da vítima, né? A gente se ocultar e aceitar, isso é muito importante, a gente ter
esse contexto do livre-arbítrio de você aceitar o que Jesus está te colocando, Uhum. sem Que não, pensar e se que não é é uma dolorido ou resignação, né? não. Sim, Sem ser sim, uma resignação, tem que ser uma resignação. mas de Espontaneamente, ser você. espontaneamente. É querer. Exato. Sim, sim. Porque Querer. o querer dele, porque Querer. ele já nos quer. E aí ele quer a nossa confirmação de que Isso. nós aceitamos e a O ato viver voluntário. aquilo que o próprio Deus quer, Quer. né? E a gente Libertar levar em consideração a todo o sofrimento na alegria, na né? alegria. Na alegria. Na alegria. Uhum. Sim, Porque tem que ter o querer. E tudo tem que ser um ato voluntário. Se é um ato de resignação, é virtude. Ah, eu me resigno, por exemplo. Na minha casa falta luz. Aí quando falta luz, eu vivo pela vida de minha vontade. Uau, vou ver as estrelas. Entendeu? Agora, se isso me incomoda, é uma resignação. Se isso me incomoda, se isso me chateia, se eu digo, ai meu Deus, que está sem luz, e eu tenho que ler o livro, e eu tenho que fazer isso, eu tenho. Aí a gente volta para o eu tenho que ler o livro, eu não vou ficar sem internet, eu não vou ver isso, eu não. Não. A divina vontade é justamente a gente aceitar voluntariamente, sem ter um átomo de objeção, sem ter um átomo de questionamento. Porque Jesus ele não questionou em nenhum momento. Tudo que Jesus viveu foi justamente por nós. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas Jesus disse, pai, pai, por que me abandonaste? Ele sabia que o pai não tinha abandonado ele, só que ele precisava fazer esse ato para que quando a gente se sentisse assim, a gente entendesse que a gente não está abandonada pelo pai. Vocês entendem? Então, a gente precisa entender tudo em base de ato que Jesus deu para cada um de nós. Aí, mas Jesus teve sede, mas Jesus teve fome. Jesus teve porque ele precisava ter da vida divina. Ele precisava fazer tudo isso para que nós agora passemos tudo isso, frio, fome, guerra, seja lá o que venha, em modo divino. Sem sentimentalismo. Divina vontade não é sentir. Divina vontade não é sentir. Não é sentimento. Divina vontade é um ato voluntário onde eu me dou a Jesus por toda a família humana. Eu não me dou só a Jesus. Eu me dou a Jesus e me dou também pela família humana. A divina vontade, ela é dar-se, 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 dar-se. Você nunca retém nada para si. Então, esse ponto que a Vera falou é muito interessante. Não é um ato de resignar. Porque o resignar, se você olhar, a gente faz muitas vezes de contragosto. Entendeu? Por exemplo, se a Natália está aí, o pai dela diz, Natália, eu vou mandar você para a Itália. Mas a Natália não quer ir para a Itália, entendeu? Tá bom, eu me resigno, eu vou. Agora, se a Natália vive para dar vida à divina vontade, isso não vai ter sofrimento para ela, muito pelo contrário. Ela vai gostar, uau, Jesus quer me levar para a Itália, entendeu? Então, vamos nós para a Itália, Jesus. Vocês entendem? Por quê? Porque A Jesus ação tem diferença também, né, Cíntia? sim, porque Jesus A ação tem também, diferença. Jesus Para ela também, tanto faz. isso, Jesus ele fala assim, ele diz, o meu jugo é suave. E aí as pessoas chegam, ai, Cíntia, que eu tive que deixar isso e tá doendo, porque tem apego. Porque tem apego. Se tá doendo, é porque tem apego. É porque a gente não quer deixar. Porque eu... Não, é porque tem apego. Vamos ser fiéis
a realidade. Se me dói algo, é porque eu tenho apego, eu não quero deixar. Eu aceito deixar resignada, mas aquilo está me doendo. Então, não é vida divina. É resignação. É como você falou, Natália. A vida na divina vontade é santa indiferença. Não acontece nada. Tanto faz a pessoa estar doente, está no hospital, está com câncer, está na Itália, onde quer que ela esteja, ela não muda de temperamento. Ela não pode ser uma coisa e não pode ser outra, entende? Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. E Jesus diz que não faz tratos com ninhos, não faz trato com criança. E a gente tem que realmente, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem que realmente saber realmente o que é que a gente quer, mesmo, de verdade. Se a gente quer se abandonar verdadeiramente em Deus, nas mãos de Deus, para que Ele faça o que Ele quiser fazer. O que Ele quiser fazer, sem uma resignação. Então, por isso que esse texto da vítima, é muito importante a gente reler e colocar esse vítima como a nossa vontade. A nossa vontade. Sacrificar o nosso eu, a nossa vontade humana. Porque aí é onde está o X da questão. Porque a resignação, ela só gera atos. Ela não gera o ato contínuo. Porque, por exemplo, hoje a Natália pode estar doente, amanhã ela pode estar bem, de saúde. Mas ela tem que ter o mesmo estado. Para ela tem que ter o mesmo valor. Seja ela estando doente, seja ela estando com frio, seja ela estando onde quer que esteja. Agora, se quando a Natália está doente, ela sente qualquer coisa, que eu não queria, até no fato quando a gente diz, eu não queria estar na cama. A gente já colocou um ato humano aí. Porque Jesus queria. Jesus permitiu aquilo. Ele está dando ajuda para que a gente fique dependente dele. Mas a gente, eu não queria. Eu não queria tal coisa. Então aí a gente já põe a resignação. A gente se resigna, mas aí a gente não põe o nosso querer. Vocês entendem? A gente não põe o nosso querer. Se Jesus quer, eu quero. É por isso que quando as pessoas param para mim, sempre você faz isso, faz aquilo, eu digo, meu filho, se Jesus quiser, eu vou até para a China. Se eu disser assim, Cíntia, eu quero que você vá evangelizar lá na China, eu digo, oxi, manda a passagem que eu vou. Porque é Jesus que quer. Agora, se eu digo, bicho, eu não sei falar chinês, entendeu? Não sei falar chinês. Não sei nada. Eu já estou colocando meu eu. Eu já estou colocando meu eu. Aí eu posso até ir para a China. Posso até ir resignada, mas isso vai ser um peso gigantesco. E vai ser só um ato. Vai ser só um ato. Só isso, um ato de resignação. Só isso. Então, nossa vitimada é diferente de Luísa por isso. Por isso. Porque Luísa, ela tinha uma missão, nós também temos, mas nós precisamos deixar tudo. Deixar tudo. E se abandonar em Deus. E Luísa foi fazendo isso também. Bem, terminamos com as leituras. Sim. Esperem um pouquinho, por graça.